Questionando até mesmo a eleição da qual saiu vitorioso, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas. Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar. Sem provas, diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Fecha aspas. Na sequência do ataque ao sistema eleitoral do Brasil, Bolsonaro foi além. Pouco mais de 12 horas depois das cenas da invasão do Congresso dos Estados Unidos, o presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas. Essas declarações provocaram reações contundentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi enfático. Numa rede social, ele disse, abre aspas, a frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump. Fecha aspas. O PT, que disputou o segundo turno em 2018 com Bolsonaro, disse que ele age de maneira irresponsável ao atacar o processo eleitoral brasileiro e fazendo ameaças às futuras eleições. Segundo o partido, a manifestação é séria e grave e precisa ser apurada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, declarou que o processo eletrônico nunca apresentou qualquer evidência ou mesmo indício de fraude. Que fraudes ocorriam no tempo do voto em cédula, como está comprovado pelos registros históricos. O ministro Barroso afirmou ainda que, pelo atual sistema, as urnas trabalham desconectadas de qualquer rede de internet e que, por isso, estão imunes aos ataques de hackers. E que, no dia das eleições, a urna imprime um boletim comprovando que está zerada. E, ao final, imprime outro boletim com os votos computados, que podem ser auditados. Barroso afirmou que o Supremo já concluiu que a impressão do voto poria em risco o sigilo e a liberdade e aumentaria os custos sem qualquer ganho relevante para a segurança da votação. O presidente do TSE afirmou ainda que a vida institucional não é um palanque e que se alguma autoridade tem qualquer elemento que coloque em dúvida a segurança do processo eleitoral, tem o dever cívico e moral de apresentá-lo. Caso contrário, estará apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. E que uma importante lição da história é que os governantes democráticos desejam ordem e não devem fazer acenos para desordens futuras, para violência e agressão às instituições. O senador Fabiano Contarato, da Rede, também condenou a declaração de Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abre aspas, as instituições precisam se preparar para o maior de seus testes em 2022, resistir aos atentados dos detratores da República. Ninguém assumirá a presidência sem votos. É preciso repelir desde já qualquer manobra golpista. A democracia prevalecerá. Fecha aspas.